Na véspera do ano de 2076, a linha entre a realidade e a fantasia se confundia, à medida que um cenário semelhante a um jogo se fundiu ao mundo. A chegada de incontáveis masmorras perigosas, repletas de hordas de monstros, marcou o início de uma crise sem precedentes. Seres poderosos vindos de outra dimensão dizimaram impiedosamente a população humana, empurrando a humanidade para a beira da extinção. No meio do caos, talentos divinos foram concedidos a indivíduos selecionados, despertando-os como formidáveis caçadores. Esses caçadores, eventualmente, viraram o jogo, salvando o mundo da invasão dos monstros e iniciando uma nova era, onde a força reinava e a lei do mais forte tornou-se imperativa. Assim, os caçadores foram obrigados a aprimorar constantemente suas habilidades para manterem suas posições nesta nova ordem mundial. Na busca pelo topo, esses caçadores aventuraram-se nas profundezas de várias masmorras, enfrentando inimigos formidáveis, conseguindo tesouros e avançando de níveis. Essa busca incessante por poder e riqueza marcou o surgimento da Era dos Caçadores Globais. Durante esse período, o estabelecimento da Guilda dos Caçadores representou um desenvolvimento significativo. Essa grandiosa estrutura, conhecida por sua imponente altura e a aura que irradiava, apresentou um desafio preliminar de 1000 degraus. O que não deveria ser nada, para aqueles que buscavam adentrar nesta jornada querendo alcançar o topo da sociedade. Descendo a grande escadaria da Guilda dos Caçadores, nosso prota não pôde deixar de sentir-se desapontado. Ele tinha a esperança de obter uma classe especial ou rara, mas acabou sendo um guerreiro, o tipo mais comum possível. Suas estatísticas também não eram nada do que se gabar. Com sua força apenas em 12 pontos, tanto velocidade quanto espírito em 10, guerreiros como ele geralmente não têm um bom começo. Frequentemente, ficam em desvantagem em combates de curto alcance e enfrentando um risco maior de lesões ou morte. Apesar de investir tempo e esforço consideráveis em seu treinamento, guerreiros como Suyan muitas vezes sentem que suas contribuições são ofuscadas por aqueles com habilidades mais especializadas. Enquanto Suyan tentava digerir a ideia de ter se tornado um guerreiro comum, um lixo, que não tem nada melhor para fazer do que andar falando merda para as outras pessoas, decide se aproximar de Suyan. Este era Wang Fei. Ele tinha ouvido dizer que Suyan acabara de despertar como guerreiro e que deveria estar feliz, já que era o que ele realmente merecia. Um órfão sem importância que não podia pagar por nada, muito menos por um lugar em qualquer guilda respeitável, basicamente chamando o prota de candidato perfeito para trabalhos comuns. Porém, Suyan não aceitou o que o figurante disse, rebatendo rapidamente, batendo palmas como se estivesse tentando pegar uma mosca, impedindo Wang, o figurante, de tagarelar livremente. E então ele decidiu parabenizar Wang por se tornar um mago do gelo, uma classe tão rara quanto receber um bom dia de um estranho qualquer. E o prota continuava a zombar, murmurando como os magos se transformam em canhões de vidro após seu despertar. Poderoso em magia, mas tão resistente quanto um saco de papel molhado em uma briga. Então, se ele for corajoso o suficiente para provocá-lo, ele deveria se preparar, porque ele ficaria feliz em luta com ele, se este realmente quisesse. Mas como Suyan esperava, Wang, como o covarde que aparentava ser, se escondeu atrás de seu grupo enquanto falava asnaeiras ao prota. Em vez de enfrentá-lo como um homem, no meio da discussão acalorada, o ar estava denso de tensão, enquanto todos se preparavam para o que parecia ser um embate inevitável. No entanto, foram parados quando um dos membros do grupo de Wang avistou algo que instantaneamente chamou a atenção de todos. Virando a cabeça, a multidão ficou surpresa ao se deparar com a equipe de invasão da guilda Spirit Hunt. Esta não era apenas uma guilda qualquer, mas uma potência de nível A, conhecida em toda a cidade do espírito oriental por suas conquistas formidáveis e influência. O choque inicial da multidão rapidamente se transformou em empolgação quando reconheceram Zhao Ming, o vice-presidente da guilda Spirit Hunt. Zhao Ming, uma figura geralmente vista nos cartazes e material da guilda. Então vozes na multidão sussurravam. Estava lá pessoalmente. A sua presença, por sua vez, dominava o espaço ao redor. Aproveitando o momento, Wang Fei deu um passo à frente com uma mistura de entusiasmo e ambição. Ele se aproximou da equipe de invasão cheio de elogios e gracejos direcionados à guilda Spirit Hunt e expressou abertamente seu desejo de fazer parte de suas expedições. Ele não economizou palavras ao tentar mostrar sua rara profissão de mago do gelo, esperando impressionar e garantir um lugar hora antes pedido. De cara, seu pedido foi recusado por outro membro da guilda, interrompendo seu avanço e o disse para que se candidatasse à sua equipe de recrutamento lá embaixo na escadaria.
No entanto, Zhao Ming, respeitando o esforço que Wang acabou demonstrando interesse, dizendo talvez ter uma vantagem estratégica das habilidades de controle de um mago de gelo, então ele decidiu dar ao figurante um cartão de recrutamento. Esse gesto não apenas destacou o potencial que Zhao viu em Wang Fei, mas também serviu como um exemplo de que sua guilda Spirit Hunt estaria aberta para novos talentos. Presenciando essa interação, outros nas proximidades rapidamente se juntaram ao movimento. Sendo assim, as pessoas começaram a expressar suas próprias aspirações de ingressar na guilda Spirit Hunt, cada um citando suas profissões e habilidades únicas, gritando AOS 7 Ventos, na esperança de chamar a atenção da equipe de invasão. No entanto, a equipe de invasão deixou claro que sua missão atual não estava centrada em recrutamento. Eles disseram a todos os interessados para seguirem o processo oficial de recrutamento da guilda, enfatizando que canais e procedimentos adequados precisavam ser seguidos. A resposta foi entregue com a eficiência e profissionalismo para que não houvesse espaço para mais pedidos ou negociações. Porém, antes de partir, Xu Yang perguntou se também estavam interessados em guerreiros, mas ele foi recebido com desdém, como se tivesse feito uma pergunta tola e desperdiçado o tempo deles ao considerar falar com um guerreiro. Esta ocasião, por mais breve que tenha sido, deixou uma impressão positiva e duradoura em todos os presentes, evidenciando-se o prestígio e a seletividade da guilda Spirit Hunt, ao mesmo tempo em que destacava a natureza competitiva do mundo em que habitavam. Mas para Su Yan, isso foi mais um lembrete dos desafios que lhe perseguiam. Havia, sem dúvida, um tratamento isolador para guerreiros como ele. Parecia não despertar interesse nem mesmo das guildas de baixo grau. Em um mundo onde a força e a raridade da profissão determinavam o futuro de alguém, Su Yan não pôde deixar de sentir que o seu destino já estava selado, dada a relutância geral até mesmo das guildas de nível mais baixo em aceitar guerreiros. Entretanto, enquanto estava profundamente imerso em pensamentos, Su Yan ouviu por acaso o motivo pelo qual o vice-presidente da guilda Spirit Hunt estava ali em primeiro lugar. Era porque eles estavam realmente planejando invadir a Toca do Dragão Negro ainda hoje. Estavam usando o portão de teleporte dentro da Guilda dos Caçadores para chegar à entrada da masmorra. Isso foi uma surpresa para Su Yan, porque a Toca do Dragão Negro é a maior masmorra de nível S na Cidade C, não só contendo inúmeros monstros pequenos, mas também sendo habitada por criaturas de elite poderosas. Mesmo que a morte neste mundo não signifique um fim imediato, em vez disso, perdem-se níveis e experiência, até que o nível chegue a 0. A intensa competição entre as principais guildas está em seu ápice, então o risco de perder um nível e equipamento raro realmente deve ser considerado. Há também o chefe mais aterrorizante que espera na Toca do Dragão Negro, as Asas da Chama Negra de nível 99. Athos e Su Yan ouviram dizer que até as guildas de nível S mais fortes caíram para ela, mas 9. Athos e Su Yan ouviram dizer que até as guildas de nível S mais fortes caíram para ela, mas dizem que a guilda Spirit Hunt tem um grande número de caçadores no quarto transcendente ou superior, e nunca falharam em uma invasão, então Su Yan assumiu que talvez eles realmente pudessem fazer isso. Mas pensar sobre o que os outros estão prestes a alcançar realmente o deixou desanimado, refletindo sobre a dura realidade de que talvez esteja destinado a ser um pobre nesta vida, pisoteado pelos pés desses seres poderosos. Mas antes que o desespero pudesse se instalar completamente, Su Yan foi surpreendido por uma notificação repentina. Levantando o olhar, deparou-se com uma interface de sistema, proclamando-o um hospedeiro de alma perfeito, indicando que em breve o sistema de meio período estaria vinculado a ele. A revelação foi surpreendente, mas nada o prepararia para o que aconteceria em seguida. Ao abrir os olhos novamente, Su Yang se viu transformado no dragão negro de nível 99. Asas de Artas da Chama Negra. Sua nova forma ostentava uma incrível reserva de saúde de 5 milhões, juntamente com valores impressionantes de força, velocidade e espírito. Ele até estava equipado com talentos que pareciam saídos de uma lenda. A linhagem do dragão concedeu a ele uma vantagem incrível, tornando-o quase invulnerável a ataques físicos e mágicos. Com uma imunidade de 80%, seu domínio inato sobre as destrutivas chamas negras permitia que ele desencadeasse poderosos ataques baseados no fogo sem nenhum custo, causando danos mágicos massivos a seus adversários, sem mencionar sua habilidade de supressão de dragões, que diminuía os atributos de qualquer criatura abaixo de seu nível em 20%, dando-lhe uma vantagem avassaladora em batalhas. Além disso, seu arsenal de habilidades era nada menos que impressionante.
O sopro do dragão poderia infligir danos equivalentes a 300% de sua força, enquanto o rugido do dragão tinha o poder de atordoar todas as criaturas dentro de um raio de 300 metros, com valores de espírito inferiores ao dele, por 5 segundos. A habilidade Olhos de Dragão concedia a ele a capacidade de observar qualquer área dentro de seu domínio sem a necessidade de linha de visão direta, adicionando um elemento de onipresença em seu território. A percepção de suas capacidades deixou Su Yang em estado de choque e incredulidade. Ao contrário de um jogador típico de nível 99 que poderia se destacar em um atributo, os atributos do dragão da chama negra estavam fora de escala, com mais de 3.000 apenas em força. Aliado às suas resistências e habilidades únicas, Su Yan sentiu uma sensação incomparável de poder percorrendo-o, uma sensação tão eletrizante que ele não pôde deixar de soltar um rugido poderoso, uma expressão primal de sua recém-descoberta força. Apesar de saber que sua transformação em Atos, o dragão negro, era temporária, a emoção de experimentar tal poder era avassaladora. Ele compreendeu que se conseguisse aproveitar esse poder para derrotar outros jogadores, a experiência e a força ganhas poderiam ser transferidas para seu corpo original. Essa percepção o encheu de empolgação e determinação, mesmo que sua forma original fosse considerada a menos desejável entre as profissões. Essa oportunidade poderia levá-lo a novas alturas, permitindo que ele subisse de nível rapidamente e redefinisse seu destino neste mundo dominado pelos fortes. No meio de seus pensamentos, no entanto, Su Yan percebeu que os monstros à sua frente estavam claramente afetados por algo. Ao observar mais de perto, ele percebeu que estavam cambaleando pelos efeitos secundários de sua habilidade Rugido do Dragão, que ele havia utilizado sem intenção. Entre eles, uma figura encapuzada se destacava, dirigindo-se a ele como rei e suplicando por misericórdia. Su Yan então percebeu que esses monstros o reconheciam como seu líder, presumivelmente porque ele estava atualmente incorporando o dragão negro. O que ele imaginou que um ser superior faria era olhar para seus subordinados como seres inferiores e ordenar que se levantassem, pois ele não precisaria mais deles, sem nenhum tipo de sentimento de fraqueza. Depois disso, o monstro encapuzado o elogiou por ter tal poder mesmo neste estágio inicial de sua vida e afirmou que, se atingir a maturidade, esmagaria inevitavelmente o mundo humano. Com isso, Su Yan foi lembrado de que o dragão que possui agora está apenas em estágio juvenil, o que é surpreendente já que todos sabem que um chefe e uma instância têm níveis fixos, mas parece que não era o caso para este. O título de Dragão Negro sugere que ele tem a chance de ganhar níveis. Essa revelação despertou o interesse de Su Yan, mas sua atenção logo se voltou para uma visão cativante. Uma bela elfa aprisionada dentro de uma gaiola. Seus elegantes cabelos prateados e seus marcantes olhos vermelho-carmesim contrastavam fortemente com seu estado angustiado. Ela lutava para respirar sob a influência da aura de dragão de Su Yan. Quando percebeu seu olhar, ela exigiu sua libertação, ameaçando retaliação por parte da raça élfica. No entanto, Su Yan estava mais fascinado do que intimidado. Desde a fusão do mundo do jogo com a realidade, várias raças míticas surgiram, e os elfos, conhecidos por sua reclusão dentro de instâncias, estavam entre eles. Encontrar um elfo era raro, e Su Yan estava cativado pela oportunidade de interagir com um pessoalmente. No entanto, a conversa deles foi interrompida pela súbita ondulação de uma perturbação espacial, um sinal de que um jogador estava prestes a entrar na cena. A elfa, interpretando isso como a chegada de um salvador, provocou abertamente o dragão, acreditando que sua liberdade estava iminente. Ela ficou surpresa quando o dragão, que ela esperava ignorar suas provocações, voltou sua atenção para ela. Esse comportamento incomum a deixou perplexa, já que os dragões geralmente desconsideravam tais provocações. No entanto, Su Yan tinha preocupações mais urgentes do que se envolver em provocações com a elfa. Ele sabia que a guilda Spirit Hunt estava a caminho, e apesar de sua reputação por estratégias imbatíveis, Su Yan duvidava de sua capacidade de superá-lo em seu atual estado formidável. Ainda assim, ele se lembrou de não subestimar seu oponente. A autoconfiança excessiva poderia levar à derrota, e a guilda Spirit Hunt não ousaria enfrentá-lo sem um plano sólido. Para obter uma compreensão melhor da abordagem da guilda, Su Yan ativou sua habilidade Olhos de Dragão, permitindo que ele supervisionasse os movimentos da guilda de longe. Rapidamente, ele avistou a equipe principal de assalto da guilda, liderada por Lei Shan, um mestre da tempestade de nível 99. Acompanhando-o estavam os membros de elite da guilda, Xiao Ming, um arqueiro da tempestade de nível 95, Tian Yuan,
um paladino curandeiro de nível 96, e Li Dan, o mestre do escudo sagrado de nível 98. Todos marchavam em direção à sua toca com um único objetivo em mente: derrotar o dragão negro Atos e elevar o status de sua guilda para o 5º estágio de transformação. Su Yang não pôde deixar de respeitar a ousadia deles, mas estava curioso para ver por quanto tempo a confiança deles resistiria contra seus lacaios. Assim, o avanço da guilda foi desafiado por um enxame de mágicos voos de wyverns. No entanto, Lei Shan, completamente imperturbável por essas criaturas menores, ordenou calmamente que seus tanques liderassem o ataque, enquanto o restante da guilda usava ataques de fogo para maximizar sua produção, o que seus membros seguiram rigorosamente. Com isso, eles despacharam completamente os wyverns sem esforço, sem interromper sua marcha. Enquanto isso, Su Yan estava devidamente impressionado pela habilidade e coordenação da guilda Spirit Hunt, reconhecendo-os como a força formidável que eram conhecidos por ser. Percebendo que seus lacaios de menor poder mal fizeram a guilda suar, Su Yang decidiu que era hora de elevar o nível do desafio. Ele convocou um guerreiro dragão, um gigante que se erguia sobre o campo de batalha, fazendo até mesmo os membros experientes da guilda Spirit Hunt congelarem momentaneamente com apreensão. Nem mesmo Lei Shan foi uma exceção. Ele foi momentaneamente surpreendido pela súbita aparição e pelas impressionantes capacidades do guerreiro dragão. No entanto, ele rapidamente organizou sua guilda para a defesa. O guerreiro dragão, igualando-se até mesmo aos membros de elite da guilda em força, apresentou um novo nível de ameaça com sua capacidade de se teleportar a curtas distâncias, pegando a guilda desprevenida e quase sobrecarregando suas unidades de DPS. Em um momento crítico, Li Dan ativou sua barreira de escudo de luz divina, frustrando o ataque do guerreiro dragão e protegendo seus colegas de guilda, enquanto Zhao Ming assumiu o controle no caos, ordenando que os atacantes à distância se retirassem e os lutadores de corpo a corpo se envolvessem. Seu uso estratégico da habilidade Flecha da Tempestade foi crucial, derrubando o guerreiro dragão de elite e demonstrando a resistência e flexibilidade estratégica da guilda diante de desafios inesperados. Apesar do sucesso da guilda Spirit Hunt, Su Yang permaneceu composto. Isso apenas provou para ele que um monstro de elite desse nível poderia definitivamente desafiar a guilda. Mas a elfa, por outro lado, tentou zombá-lo novamente por tentar enviar seus lacaios para fazer seu trabalho apenas para morrer assim. Mal ela sabia que ele tinha mais alguns desses elites para comandar, surpreendendo completamente a elfa mais uma vez. À medida que Su Yang liberava mais 6 dragões de elite na batalha, a guilda enfrentou uma situação sem precedentes, assustando todos os membros. Mesmo suas unidades de elite não sabiam o que fazer, pois não havia registros de que o dragão enviaria unidades após eles mesmo antes de encontrá-lo. Então, definitivamente era uma ocorrência estranha. Ainda assim, Lei Shan permaneceu calmo porque, para ele, todos eram apenas monstros de elite, e ele era especializado em lidar com eles. E assim, com sua liderança sozinha, ele tinha confiança de que poderiam superar isso, e devido à confiança e respeito de seus liderados, os membros da guilda fortaleceram sua determinação e ouviram, e Lei Shan então comandou para reformar suas fileiras. Priorizem curar os tanques, pois eles manteriam a agro até o final da batalha. Combinando essa tática com seu poder bruto, eles conseguiram superar as novas ameaças. Enquanto isso, Su Yang assistia e ficava surpreso com o resultado. Inicialmente, ele pensou que usar monstros de elite e pegá-los de surpresa seria o suficiente para afastá-los, mas parece que não foi o caso. Eles eram mais tenazes do que ele pensava, mas ainda assim, ele não conseguia entender por que estavam tão ansiosos para desafiá-lo. Não havia dúvida de que eram fortes, mas não eram fortes o suficiente para derrotá-lo ainda, e até mesmo os monstros de elite que ele enviou os fizeram lutar, a menos que tivessem cartas não utilizadas que pudessem virar o jogo a seu favor. A visão dele partindo realmente fez com que os monstros se animassem em excitação. Seu rei tomando a frente da batalha só poderia significar vitória, então eles aplaudiram enquanto ele saía, e até mesmo a elfa ficou surpresa com essa mudança repentina de atitude do dragão. Porque o dragão geralmente espera os aventureiros se aproximarem de sua toca e nunca sai antecipadamente. Assim, a maneira como reage é muito mais preocupante, como se estivesse em fúria, deixando a área com intensa velocidade, quebrando a barreira do som e criando uma onda de choque que até mesmo o solo colapsou. Enquanto isso, à medida que a guilda Spirit Hunt continuava sua marcha pela instância, Lei Shan expressou frustração com os desafios inesperados que encontraram desde que entraram. Isso não estava no guia que lhes foi dado. Ouvindo isso,
Zhao Ming especulou que o pavilhão da mecânica celestial que lhes deu o guia poderia tê-los enganado. No entanto, Lei Shan permaneceu confiante na reputação do pavilhão e na autenticidade de sua estratégia, especialmente quando ele trocou essa estratégia usando seu anel de universo, o que Zhao Ming entendeu. Então ele deixou o assunto de lado. Mas como houve muitas incertezas neste ataque, Qing Wen expressou preocupações sobre alertar potencialmente o Dragão Negro se enfrentassem outra situação inesperada, a qual Lei Shan dispensou essas preocupações. Desde que o Dragão Negro é apenas um chefe em uma instância com poder, e é complacente, como o guia afirmou, é apenas um lagarto preguiçoso e poderoso. Contanto que não iniciem um ataque, ele está confiante de que o dragão não sairá de sua toca, e eles realmente não deveriam se preocupar. Este dragão é apenas um grande passo para a guilda deles, e agora que causou tanto dano à guilda, ele promete recuperar tudo dele. Shen Yuan, por outro lado, estava atraído por outras coisas, porque contanto que completem o Sugoi Dekai da donzela elfa, não apenas podem obter um passe para o reino élfico, mas a donzela elfa também obedecerá AOS seus comandos. E Lei Shan entende muito bem as necessidades de seus homens, então ele promete ter autoridade com a elfa desde que derrotem o dragão primeiro. Mas seus planos foram abruptamente interrompidos quando Shen Yuan avistou uma grande silhueta no céu. Inicialmente, eles a confundiram com um pequeno monstro dragão voador, que não era uma ameaça de forma alguma, mas ainda assim, mais uma vez, isso foi algo inesperado de acontecer porque os dragões voadores são rotulados como monstros guardiões. Portanto, não há razão para eles aparecerem aqui. Mas assim que a silhueta se aproximou, ela também ficou maior. E agora eles desejam que fosse apenas um simples monstro guardião. Infelizmente para eles não foi o caso. À medida que a verdadeira identidade da silhueta se tornava aparente, era a Asa de Chama Negra, o chefe que deveriam enfrentar mais tarde em sua missão. O choque tomou conta do rosto de todos, mas uma coisa estava em suas mentes. Aqueles bastardos do pavilhão realmente os enganaram. Diante da súbita aparição do dragão negro sem o coração do caçador de dragões, que eles acreditavam ser essencial para a vitória, a guilda cogitou a retirada. Ao vê-los recuar, Su Yang sorriu, pois a supostamente invencível Spirit Hunt Guild era, afinal, apenas covarde sem seus truques. Mesmo assim, isso estava a favor dele, então decidiu eliminá-los e subir de nível de uma vez. No entanto, a determinação de Lei Shan se fortaleceu ao testemunhar o dragão se preparando para atacar. Antes que o dragão pudesse lançar sua habilidade, ele usou rapidamente sua habilidade de relâmpago. Embora não fosse o ataque mais poderoso, interrompeu com sucesso o assalto do dragão. Lei Shan irradiou uma aura elétrica poderosa, indicando sua determinação de confrontar o dragão de frente, enquanto instruía firmemente sua guilda que a retirada não era uma opção. Ele acreditava na habilidade de todos e que não havia nada que não pudessem alcançar. Apesar de ser forte, o dragão, para Lei Shan e sua guilda, também era forte. Então deveriam voltar às suas posições e se preparar para derrotar esse dragão. E se isso não fosse suficiente para convencê-los, ele prometeu recompensá-los generosamente, seja dinheiro, equipamento ou mulheres. Nada era impossível depois de superar isso. Com essa lição, todos recuperaram o espírito, mesmo que o dragão ainda parecesse ameaçador como antes. Eles acreditavam nas palavras do capitão e agora acreditavam que poderiam superar tudo. Enquanto isso, Su Yang estava igualmente animado para ver o que esta guilda renomada poderia lhe mostrar. À medida que a confronto com o formidável dragão alto se intensificava, Lei Shan rapidamente emitiu comandos para reforçar suas defesas e capacidades ofensivas. Ele instruiu Li Dan a ativar a barreira de defesa mais forte e convocou os curandeiros para apoiá-lo com regeneração de mana, visando manter sua posição. Enquanto isso, as classes de suporte aplicavam todos os buffs de alvo único nele e em Xiaoming para maximizar sua produção, pois eles só precisavam criar uma abertura mesmo que por um breve momento, pois de acordo com o guia, eles não estavam longe do túmulo do matador de dragões, então enquanto conseguirem abrir uma fração de segundo de oportunidade, ainda há esperança para derrotar este dragão. No entanto, seus planos foram abruptamente interrompidos quando a cauda de altos se abateu sobre eles, causando caos e destruição. Como Su Yan estava determinado a não dar à guilda nenhum tempo para executar seus planos, para sua surpresa, em meio a OS destroços e a fumaça se dissipando, uma luz cintilou e ataques mágicos vieram em sua direção logo em seguida. Parecia que os jogadores ainda estavam vivos, e isso tudo graças a Li Dan que montou sua barreira tripla de luz sagrada no último momento. Era típico de um chefe agir primeiro,
então eles não esperavam que isso acontecesse. Mas, como um chefe só pode usar uma habilidade de cada vez, eles têm a oportunidade de retaliar, e, portanto, Shen Yuan invocou uma bênção divina para aprimorar suas habilidades de luz sagrada enquanto os outros faziam o mesmo. Com isso, Lei Shan e Xiao Ming foram aprimorados com buffs e maximizaram seu potencial, preparando-se para desencadear todo o seu poder contra o dragão. Enquanto isso, Su Yang reconheceu o poder de execução de uma guilda de nível A+. Eles foram pegos de surpresa, mas em um instante conseguiram se preparar para contra-atacar, tornando tarde demais para ele sequer esquivar. E, portanto, ele apenas se concentra na defesa, apenas por precaução. Com isso, os dois liberaram seus golpes mais devastadores de uma vez, misturando todas as suas habilidades mais potentes para fazer um ataque altamente concentrado em Atos, cujo impacto era visível muito além do campo de batalha imediato. E Leon estava confiante de que pelo menos conseguiram reduzir a saúde de Ito em 5%. Então ele comandou sua guilda para se preparar para outro ataque. Mas para sua surpresa, à medida que a fumaça se dissipava, ele ficou chocado ao ver que os ataques mais potentes da guilda mal arranharam Atos, causando míseros 10.000 de dano. Nem mesmo chegou a 1%, mostrando a eles o quão poderosa era a taxa de redução do dragão com isso. Outros estavam pensando em recuar, mas Lei Shan instou sua guilda a persistir, pois a saúde do dragão não havia caído para 75%, então ele não liberaria suas habilidades. Portanto, ainda tinham chance de distraí-lo e obter o artefato. E assim eles continuaram. No entanto, Su Yang estava ficando impaciente com a tenacidade da guilda. Eles agora eram apenas como um enxame de mosquitos. Seus ataques nem mesmo podiam mais causar dano a ele, e o que é pior é que eles ainda parecem se agarrar à esperança. Mas ele não pode simplesmente entretê-los por tanto tempo. E assim ele decidiu encerrar a resistência deles com um rugido devastador de dragão que até o chão em que estava de pé desmoronou. Enquanto os membros da guilda recebiam o impacto total de seu poder devastador, eles jaziam no chão, derrotados. Apenas Atos permaneceu em pé com orgulho, pois parecia que até mesmo uma guilda de nível A não era páreo para ele. No rescaldo do devastador rugido de dragão de Odyssey, Li Shan, lutando para permanecer consciente, ficou confuso com o uso de uma habilidade tão poderosa pelo dragão. Inesperadamente, o guia os havia falhado mais uma vez, fornecendo falsas esperanças e estratégias. Apesar desse contratempo, o espírito de Leikon não estava quebrado. Ele instigou os membros da guilda a se reunirem e lançarem outro ataque, agarrando-se à crença de que Athos ficaria momentaneamente vulnerável após usar seu rugido. Mas ao vasculhar o campo de batalha, o coração de Leikon afundou ao ver que os membros da guilda já estavam incapacitados, caídos impotentes no chão. Até mesmo os lutadores mais fortes da guilda foram dominados pelo formidável poder de Otto. Mas o que realmente quebrou seu espírito foi perceber que o dragão que ele pensava estar paralisado estava longe de estar imobilizado. Contrariando as informações do guia, o dragão estava se movendo. Pronto para atacar novamente sem aviso, Athos liberou uma baforada de dragão, uma habilidade ainda mais destrutiva do que a que eles tinham usado, devastando o que restava de suas defesas. O sopro, a pura força e intensidade estavam além do que eles haviam antecipado ou poderiam suportar. Enquanto Li Shan não podia fazer nada além de amaldiçoar esse maldito dragão e prometer devolver esse favor 100 vezes mais. Depois disso, uma interface do sistema apareceu. Como os intrusos haviam sido completamente eliminados, a distribuição de experiência agora começaria, e para sua surpresa, a quantidade de experiência era avassaladora. Mas era de se esperar, já que ele acabara de eliminar uma guilda composta por jogadores de alto nível variando de nível 80 a 99. Por sua vez, o aumento de nível não pararia, e ele podia até ver que estava transbordando de experiência. Ele acumulou 990.000 pontos que o impulsionaram do nível 1 para o 20, atingindo o limite de nível da primeira transformação e devido ao transbordamento de experiência, 40% dela foi perdida. Atualmente, sua reserva de experiência restante está em 430.000, mas ainda é enorme, e isso significa que seu nível pode continuar a disparar depois que ele mudar de classe. Ele pode até atingir o nível 40 da segunda transformação hoje. Isso é simplesmente aterrorizante e emocionante para ele. Além disso, ele tem 200 pontos de atributo não alocados, então ele estava pensando em voltar à sua forma original o mais rápido possível. Mas antes que pudesse, Su Yang percebeu que o campo de batalha estava repleto de luzes cintilantes, um sinal claro de equipamentos deixados pelos jogadores de alto nível que ele acabara de derrotar.
Animado com a perspectiva de adquirir itens raros, ele os coletou ansiosamente, esperando no máximo equipamentos de nível ouro. No entanto, para sua surpresa, entre os despojos estavam itens de raridade ainda maior, um acessório de arco longo de nível diamante e botas de fluxo de nuvem, junto com um cajado de nível platina e uma grande espada de chamas. Essas descobertas excederam suas expectativas, especialmente o arco longo, que ele reconheceu como sendo de Zhao Ming, o vice-presidente da Spirit Hunt Guild. Su Yang achou graça na ideia da reação de Zhao Ming ao perder um item tão valioso. Apesar de ser um guerreiro e incapaz de usar alguns dos equipamentos, ele sabia que o valor deles no mercado negro poderia render um lucro substancial. Além das armas e armaduras, Su Yang descobriu uma variedade de poções e pergaminhos premium de habilidades capazes de impulsionar suas habilidades. Mas o que o excitou ainda mais foi que entre esses tesouros havia uma gema quebrada e ilimitada, um item excepcional que poderia remover restrições de nível de equipamento. Esta gema foi especialmente empolgante para Su Yang, pois permitiria que ele usasse equipamentos como a grande espada de platina, que normalmente exigiria que alguém fosse do nível 79. Esta arma não apenas era perfeita para sua classe de guerreiro, mas também possuía atributos incríveis, incluindo um encantamento que adicionava dano de chama AOS, seus ataques e a capacidade de invocar um gigante de chama, embora com um tempo de recarga de um dia. Esta é uma arma muito forte a se ter, então, assim que o sistema notificou Su Yang de que ele agora podia voltar à sua forma original, ele não hesitou em fazê-lo. Instantaneamente, a luz envolveu a forma de dragão de Su Yang, e no momento seguinte, ele se viu de volta à sua forma humana. Surpreendentemente, estava em casa, ele esperava voltar para o local onde estava antes da transformação, mas parecia que o sistema tinha uma abordagem mais conveniente. Mas isso não é realmente o que importa. A coisa mais importante é que ele agora estava no nível 20, e o que aconteceu não foi um sonho. E com isso, Su Yang foi direto e alocou seus pontos, colocando 100 em força e 50 cada em velocidade e espírito. Embora guerreiros geralmente não adicionem espírito com a vantagem que ele tem por receber um sistema, ele não pode seguir o caminho usual. E ele havia obtido pergaminhos que têm um espírito mínimo necessário para ele usar. Mas para sua surpresa, no momento em que confirmou a distribuição de seus pontos, uma aura avassaladora irrompeu dele. Era como se a própria essência de seu ser tivesse sido carregada, desencadeando uma onda de poder que ressoava por todo o quarto. Esta manifestação súbita de força foi tão intensa que enviou uma onda de choque por seus pertences, deixando um rastro de desordem em seu rastro. A experiência serviu como um lembrete vívido do poder bruto que ele agora comandava, levando-o a mentalmente notar para não exagerar no futuro. Agora que isso estava resolvido, a próxima coisa que ele deveria fazer é ir ao templo para fazer uma mudança de classe. Mas ao dar uma olhada no horário, percebeu que já era tarde demais para fazer isso hoje. Então parece que ele não tem escolha a não ser descansar por agora e apenas ir ao templo amanhã e pegar a missão de transferência. O que realmente o anima, pois aguarda ansiosamente para concluir sua mudança de classe. De volta à sede da Spirit Hunt Guild, o retorno de seu líder tão rapidamente provocou uma onda de choque entre os membros. Eles entenderam que seu retorno precoce significava uma de duas coisas. Ou eles haviam derrotado rapidamente o dragão, ou enfrentado uma derrota avassaladora. Este último ficou evidente quando observaram o estado diminuído de seu líder, notando a queda de seu nível de 99 para 90, uma visão que nunca haviam testemunhado antes. A guilda sempre se orgulhou de sua invencibilidade, fortalecida por suas estratégias, e eles também têm o guia do pavilhão da mecânica celestial, então não havia chance de serem derrotados. Mas isso apenas irritou ainda mais o líder, e ele os comandou. Sem mencionar a facada pelas costas de um pavilhão na frente dele nunca mais. Ele havia trocado seu anel do universo, mas eles apenas deram a ele uma estratégia de merda que os levou à derrota. Isso é imperdoável. E seus homens também sofreram um impacto, especialmente seu vice-presidente Zhao Ming, que não apenas teve seu nível reduzido para 86, mas também perdeu sua arma de nível diamante, o que afetou sua saúde mental. Até mesmo seu sacerdote está tendo um acesso de raiva, pois perdeu não apenas as botas, mas a chance de ter uma namorada elfa. Com essa reviravolta, os olhos de Leikon faiscavam com a fúria de um trovão, um claro sinal da tempestade prestes a ser desencadeada, enquanto ele jurava buscar retaliação contra o pavilhão por sua traição, e não descansará até obter respostas desses enganadores. Pessoal, este primeiro episódio chega ao final.
Gostaria muito de agradecer a atenção de todos. Espero que tenham gostado do nosso primeiro vídeo. Prometo que assim que esse vídeo bater 400 likes, iremos liberar conteúdos novos e novas obras. Sendo assim, sintam-se livres para apoiar o canal, comentar e nos dizer no que podemos melhorar. Até a próxima!